Olá, meus amigos! Estamos começando mais um Sala de Visitas desta noite de segunda-feira. A minha convidada é a jornalista da CNN Brasil, Derla Cardoso. Vamos chamar ela? Só lembrando a você que está acompanhando nossa live, também interaja com a gente, diga se o som tá bom, se a imagem tá boa. E lembrando que a gente precisa muito da sua colaboração também no YouTube. Para quem está vendo diretamente do YouTube, dê o seu like. Compartilhe, é muito importante também pro engajamento. Dela chegou. Agora eu vou enviar o convite para nossa convidada. E vai parar. Prontinho? Oi, Opa! Como vai? Tudo bem? como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Vamos aos testes agora. O som tá bom, a imagem tá boa para você? Tá bom. Eu só vou abaixar um pouquinho aqui que meu iPad tá muito alto. Tá ok agora. Muito bem. A galera vai chegando e eu quero agradecer por aceitar o convite. Muito obrigada. Eu adoro participar dessas conversas sobre jornalismo. Eu faço com o maior prazer. Eu adoro dar dicas para quem está começando. Então eu fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigada, Thiago, de verdade. Bom, você disse que é gringe? Eu acho que eu sou cringe, porque eu não sei É mexer. cringe, né? O termo que diz, né? Eu sou cringe, e daí eu não consigo fazer nada sem o estagiário fantástico que trabalha comigo, o Leonardo Lopes. Eu não consigo fazer nada quando o Léo não tá, então demorei um pouco. Ok. Bom, a primeira live, no caso, assim, nesse formato do Instagram? Sim, isso. Eu participei de uma outra, mas de outro dia com estudantes de um curso de escola, estudantes de escola pública que estavam fazendo, foram selecionados para um curso de inglês. Só que Sim. era num outro formato, não era no Instagram, era no Zoom, então era um outro formato. Então, no Instagram é a primeira vez. Então vamos estrear aqui. Bom, É. para começar o nosso bate-papo aqui, o foco é jornalismo. Como Uhum. surgiu o interesse pela escolha dessa profissão? Pois é, engraçado, né, Thiago? Porque eu não tenho ninguém na minha família que é jornalista. Eu sou de uma família bem simples do interior do Ceará, então não tem sequer profissões mais tradicionais, como direito, ninguém que fez medicina, enfim. Aliás, eu fui a primeira pessoa da minha família que fez, né, um curso universitário, né? Então não tinha muita referência. Mas eu tenho uma prima também, que é cearense, da mesma cidade. E quando a gente era bem nova, ela chama Cíntia, ela foi a primeira pessoa que falou: Ah, eu vou fazer jornalismo. E daí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. A gente era bem criança, mas fiquei com aquilo na minha cabeça e falei: Cara, acho que eu vou fazer jornalismo também. Aí, na época da escola, a gente montou um jornal da escola, então eu gostava muito dessa experiência de você conversar com a pessoa, daí você escrever, daí depois você entregar o material que você fez e ficar repercutindo ali, ficar todo mundo falando a respeito. Então, eu tive essa experiência na escola, e aí da escola mesmo daí eu já comecei no médio mesmo para prestar vestibular e fazer jornalismo. Mas foi isso, tudo começou assim, com essa minha prima citando, a gente não sabia nem o que era direito, e daí na escola eu fiz parte de um jornal da escola, uma coisa que a gente propôs, era um grupo de 6 amigos. A gente fez esse jornal por alguns anos, era um sucesso. E aí, enfim, na escola todo mundo sabia que eu ia fazer jornalismo. Então, daí eu acabei fazendo dessa maneira, de uma maneira bem, enfim, diferente. Muito bem. E a partir que você foi tomando conhecimento do que se trata, o que é o jornalismo, quais foram os principais obstáculos que você enfrentou na profissão que fez você evoluir, no seu ponto de vista? Eu acho que o primeiro obstáculo mesmo, o primeiro grande, foi me tornar jornalista, porque foi muito difícil para mim fazer minha faculdade, porque como eu era de uma família muito simples, muito pobre, sem dinheiro, minha família não apoiava necessariamente uma educação. Então, o primeiro obstáculo foi realmente fazer a faculdade, entrar na faculdade. Então, foi como eu era de escola pública, o ensino era bem defasado, bem ruim. Então,
teve todos esses obstáculos de vestibular, de entrar no vestibular. E depois, quando eu optei fazer metodista, porque para mim a metodista se mostrou como uma faculdade de alta empregabilidade, e eu não podia me dar o luxo de ser só uma estudante, eu precisava arrumar emprego. Então, para fazer a metodista, para pagar a metodista, o que eu fiz, assim, trabalhando em vários empregos, até conseguir bolsa, enfim, vários estágios. Então, para mim, o mais difícil, na verdade, foi fazer a faculdade e me tornar jornalista. Acho que o obstáculo maior que eu tive, na verdade, foi romper essa barreira e me tornar universitária e conseguir me formar, porque muita gente que eu conheci não conseguiu se formar, e eu consegui, não tranquei nenhuma vez e fui até o fim. Então foi a maior barreira. E daí depois eu enfrentei outras barreiras quando eu me formei, que eram das coisas adicionais. Uma era o inglês, que eu não falava inglês, porque né, eu tinha que trabalhar, não tinha como, então eu não falava inglês, então eu perdi um estágio na Editora Globo na entrevista final, porque eu não falava inglês, apesar de ser uma candidata que tinha ido muito bem no processo seletivo de 25 mil pessoas. Então, eu cheguei lá no final, tive que ouvir da editora-chefe, na época da revista Época, que eu era uma ótima candidata, mas não podia me contratar porque era obrigatório ter inglês. Então, acho que esse foi uma barreira muito grande também, depois que eu fiz o meu curso universitário, e foi uma coisa que eu batalhei muito depois para correr atrás, foi o inglês. Então, foi realmente uma das barreiras maiores que eu tive depois de me formar, foi o inglês. Bom, de acordo com as suas experiências, hoje a rapaziada que sonha em trabalhar com jornalismo, qual é o principal obstáculo que vai enfrentar de cara, A no seu ponto de competitividade. vista? Competitividade. É muita gente, são poucas vagas, a competitividade ela é extrema, ela é muito difícil mesmo. Então, hoje eu digo, eu converso com muitos estudantes, eu falo, olha, você tem que dar as caras e correr atrás, ser cara de pau, se diferenciar e se qualificar, porque assim, são poucas vagas. A competitividade é realmente muito grande. Então, assim, é aquela história do camarão que dorme, a onda leva no jornalismo. Porque, assim, se você for um estudante mais ou menos ali, se você não tiver interesse, não lê, desencana que você não vai conseguir nada. A menos que você tenha, claro, contatos muito fortes, etc. Agora, se você for uma pessoa que não tem uns contatos muito fortalecidos, se você for uma pessoa sem contato e você não correr atrás, realmente não for uma pessoa muito ativa na, na, na sua carreira, não é fácil, realmente. Então, a competitividade e, junto a isso, não dá para ser acomodado hoje em dia na profissão de jornalismo, porque é aquela história. Os estudantes, nossos estagiários da CNN, por exemplo, eles fazem mil coisas ao mesmo tempo, eles sabem mexer com todas as redes sociais de todos os jeitos, sabem fazer todas as coisas, editar de todos os jeitos. Então, assim, se você acomodar, não vou ler aquele livro que pode me ajudar, não vou atrás disso, não vou fazer esse curso. Se você der uma acomodada, vem alguém mais qualificado que você. Então, não pode se acomodar. E tem que estudar e ler muito. Assim, eu me deparo muito com os estudantes que não têm interesse nenhum em ler. Eu estava ajudando uma menina a arrumar trabalho e tal. Daí eu falei assim para ela, olha, você tem que estar preparada para qualquer tipo de pergunta. Então, você tem que ler muito. Então, se te perguntarem o que o Bolsonaro falou hoje, você vai saber responder o que ele falou? Então, é realmente assim, a cobrança é muito grande. Então, você tem que ler muito. E eu me deparo muito com o desinteresse de leitura mesmo dos jornais, dos sites, do que está acontecendo, das publicações mesmo, dos livros, os livros de reportagem que ensinam muito, assim. Eu acho que hoje em dia o pessoal tem lido poucos clássicos. Eu acho que tudo faz parte de um combo para você do combo jornalista. Eu acho que faz parte. Não dá para deixar nada ali de fora. Então eu acho que são esses três principais pontos, os desafios que eu acho hoje em dia para os jornalistas. Né? Então, quem lê muito está sempre um passo à frente, né? No caso. Porque se você for ver, por exemplo, qualquer processo seletivo da Folha de São Paulo, a prova, ele te pergunta quem são os colunistas. Então, se você não sabe quem são os colunistas, eles colocam
os nomes dos colunistas. Então, se você, assim, eles colocam uma quantidade de colunistas, e aí se você não souber nenhum, pelo menos um deles ali, meio que você já é descartado, porque o jornal entende que você não lê. Então, tem que ter um cardápio amplo de leitura. Não dá para ler tudo. Mas hoje em dia também tem muito podcast, gente. Podcast antes não tinha. Tem o Café da Manhã da Folha, tem o podcast do Estadão, tem o da Aloprete, tem o CNN, tem vários que são maravilhosos, o Item Mais, enfim, tem muitos podcasts que você pode ouvir enquanto você está no metrô, você pode ouvir enquanto você está andando. Então, o podcast ele também ajuda muito, porque não dá, ao mesmo tempo que não dá para ler tudo, mas assim, o podcast também é uma ferramenta que hoje em dia é muito útil para a gente justamente correr atrás. Assim, pelo menos algumas horas por dia, não digo horas, mas assim, alguma parte do dia tem que se dedicar para realmente para correr atrás da informação, né? Senão não tem condição. Bom, agora eu vou partir aqui para curiosidades. Aqui temos a Tatiana de Oliveira, do Band News. Abraço, sempre por aqui. Ela faz a pergunta: como foi trabalhar na madrugada? Pois é, a Tati é uma querida, eu trabalhei com ela na madrugada, e assim, a madrugada é uma experiência muito difícil também, né? Porque principalmente as mulheres têm um pouco mais de dificuldade, porque a gente, enfim, tem aquela questão do sono um pouco mais enfim, mais complicada, né? E aí, trabalhar na madrugada foi punk, viu? Foi punk, porque você tem que mudar toda a sua rotina. Então, você tem que fazer toda uma adaptação e você tem uma outra visão do que está acontecendo, né? Você está muito antecipado a tudo que está acontecendo do próximo dia. Então, eu trabalhei de madrugada. Não tenham medo de trabalhar de madrugada se vocês estão começando. Não tenham medo de fazer nada se vocês estão começando. Trabalhar na madrugada é uma oportunidade que, assim, quem está começando não deve descartar, só porque é na madrugada. Não descartem nenhuma oportunidade. No Band News eu entrei como freela, eu fiz uma aposta, entrei como freela e ralei muito como freela e fui contratada para madrugada. E fiquei lá e trabalhei muito com a Tati, me mudaram para o dia. Então, você tem sempre a oportunidade de crescer, não importa o horário que você trabalhe, desde que você trabalhe muito e seja bastante dedicado. Então, foi uma aventura que eu e a Tati tivemos juntos, trabalhando de madrugada lá no Band News. Muito bem. E ela quer que você compartilhe também mais um momento. Olha só. Qual cobertura internacional que você mais gostou de fazer? Eu acho que foram as eleições americanas, né, no ano passado, porque foi muito diferente. Assim, tiveram várias, né, coberturas, mas eu acho que né, puxando para uma mais recente, a cobertura das eleições americanas, porque os editores de internacional da CNN e eu, né, ali naquele meio, a gente teve a oportunidade de mostrar o mapa e ler os dados, explicar quais são os estados importantes a gente estudou muito, fiz cursos sobre eleições americanas para estar afiadíssima, lia muita análise, etc. E foi muito bom porque na hora de colocar em prática, a gente passou tipo 2 anos se preparando, sei lá, enfim, os editores por si, depois quando a gente entrou enfim, na CNN, na hora de colocar aquilo em prática, de fazer os programas de rádio, estava tudo na ponta da língua, o que está acontecendo, o que está em jogo, quais são as estratégias de um, as estratégias de outro. Daí tinha um mapa que a gente mostrava os estados azuis, os estados vermelhos. E eu estava no estúdio fazendo o mapa, mostrando o mapa com a apuração, quando o Biden foi confirmado pela projeção da CNN que ele seria eleito presidente dos Estados Unidos, que ele tinha conseguido já os delegados suficientes. Então, eu estar naquele estúdio, no momento que saiu o resultado, né? A projeção, enfim, que é a projeção que sai realmente na frente das emissoras nessa conta que a CNN faz. Foi muito bacana, assim, foi muito legal toda essa experiência da cobertura, porque durou vários dias, né? A apuração durou uma semana. E tudo que a gente fez, tanto de preparação, que foi ao ar, quanto dos programas que a gente participou, das análises que a gente fez, das participações na rádio.
a gente colocou tudo em prática, muito tempo de estudo, então foi muito bacana, eu gostei bastante. Bom, eu quero que vocês também enviem as perguntas também para o balãozinho que está aqui, ó, bem baixinho aqui, para ajudar a ficar mais dinâmica a live. Enfim, todo mundo participa. Vamos lá, tem perguntas, inclusive. É, A pergunta é a seguinte: como foi a sua experiência em aprender diferentes idiomas? Qual é a parte mais difícil? Pois é, eu tava pensando, eu estudo inglês até hoje, tá, gente? Eu tenho aula uma vez por semana, porque eu quero sempre que assim tá aprendendo mais. Então, como eu tenho todo esse trauma aí de eu ter sido descartada há mais de 10 anos no programa de estágio da Globo por causa do inglês, eu sou uma workaholic de inglês, mas eu gosto muito de estudar línguas. Eu gosto de viajar, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de ler em inglês, ouvir música, ver série. Então, o idioma para mim é mais do que trabalho, né? Também tem muito a ver com os meus hobbies. Então, a parte mais difícil é você, assim, quando você começa a estudar, é você esperar para ver o resultado. Você vai estudando, estudando, você não vai vendo o que você está aprendendo, entendeu? Então você tem que é o mais difícil é você esperar aquele resultado, né? Quando chega aquele momento que você escuta assim a música e você fala, nossa, entendi tudo que ele falou. Então o mais difícil é você chegar até aquele momento. Foi o mais difícil, eu acho. Mas aí uma vez que chega, você vai se aprimorando, você vai participando de. Você vai vendo filmes, vai tendo experiências, vai conhecendo gente que fala outras línguas. É bem legal. Bom, a Carol diz o seguinte: dela, viajar muito para fora consegue desligar ou ficar tentando aprender de tudo do país? Ou para o caso de precisar de algum dia no trabalho? Pergunta da Carol. Vou deixar aqui na tela. Aqui. Não, mais ou menos. Eu não consigo desligar, não. Eu fico pensando nas coisas, que nem. Mais ou menos, né? Eu misturo as duas coisas, por exemplo. Fui no Vietnã recentemente, e daí eu ficava pensando, nossa, como a cultura, que eu estava aprendendo lá, como a cultura dos vietnamitas de não desistirem nunca, que eles têm essa cultura de. Eles são considerados os latinos do Sudeste Asiático, então eles têm essa cultura de eles não desistem nunca, eles não aceitam não. Então, como aquilo se ligava e tinha a ver com o fato deles terem, sabe, ganhado a guerra, como aquilo se ligava. Eu ficava assim, sabe, eu aprendo, mas eu vou tentando ligar as coisas e passando nos lugares e, sabe, encantada e meio que, não, esse lugar eu vi na Reuters, sei lá, esse lugar eu vi aqui no material que a gente fez. Então, eu desligo, mas mais ou menos, eu fico ali ligando uma coisa na outra, assim. Fico admirando uma coisa e misturando com a outra, eu acho. Eu amo viajar. Bom, a Tatiana de Oliveira já está partindo aqui para o âmbito já de sonhos. Você sonha em ser correspondente internacional algum dia? Claro, tenho muita Ou por vontade. quê? Viu, Tati? Estou disponível. Ai. Tenho vontade sim, porque eu já trabalhei como correspondente em Nova York. Eu trabalhava na Bolsa de Nova York como correspondente para línguas, para países de língua portuguesa, e era muito legal a experiência de pegar a informação que estava fora e transmitir para o público brasileiro. Eu acho muito legal isso, como você condensa as informações de fora, explica o que está acontecendo lá para o público brasileiro. Então, assim, com certeza, eu tenho bastante vontade. Até na Bom, China, sei lá, eu tenho bastante vontade. É uma coisa que me atrai bastante. e já são já quantos anos já atuando no jornalismo? 13 anos. 13 13 anos. anos, contabilizo meu primeiro estágio. Tem 10 anos que eu me formei, então são 13 anos. Fiz 3 estágios durante a faculdade, então são 13 anos. Bom, 13 em anos. 13 anos, quais são as análises que você faz? Porque cada dia é um aprendizado em questão de hábito, questão de evolução. O que você sente que mudou? Olha, eu acho que quem se apega muito às técnicas de jornalismo, porque eu acho que as pessoas às vezes esquecem que o nosso trabalho é técnica, né? A técnica que eu falo é você conseguir transmitir bem uma informação
de uma maneira que uma pessoa que não entende absolutamente nada do que você está falando, você explica de um jeito que ela fala, nossa, você viu o que está acontecendo lá na China? De um jeito fácil. E isso é técnica, né? Isso é técnica. Você vai aprendendo com o tempo, que funciona, que não funciona, como escreve uma frase, como não escreve. Então, eu acho que hoje em dia eu consigo transmitir uma informação muito mais fácil e mais rápido, porque eu aprendi bastante essa técnica, tanto de texto, quanto claro, a técnica de fala é algo que eu desenvolvo não há muito tempo, mas que, enfim, eu trabalho ela bastante hoje em dia, mas principalmente a técnica escrita que eu venho desenvolvendo desde a época da faculdade, que hoje para mim é muito mais fácil transmitir uma informação. Então, eu acho que é mais esse desenvolvimento da técnica mesmo. Muito bem. Fala também um pouquinho das experiências desde lá da Band até a sua chegada na CNN. Nossa, acho que eu estou um pouquinho mais aqui para trás, Thiago. Ok, fica à vontade. Desculpa, eu acho que não estava muito bom aqui, perdão. Então, desculpa, quais as experiências que você quer ouvir, perdão? Da Band, os aprendizados e até a chegada da CNN. Como ocorreu? Pois é, então, como eu te disse, eu entrei na Band, eu estava terminando minha pós em Política e Relações Internacionais. E aí um amigo me ligou e falou, olha, tem uma vaga no Band News para editoria de internacional, a sua cara, você vai gostar muito, já que você quer trabalhar com assuntos internacionais. E aí eu tentei a vaga era temporária, só de 3 meses. Daí eu aceitei a vaga porque eu queria muito trabalhar na editoria de internacional. Eu estava trabalhando na Rede TV com uma coisa mais de meio ambiente, tinha questões internacionais também, mas era uma coisa mais ambiental, um programa semanal bem bacana que tinha lá. Mas eu queria mudar, né? Queria trabalhar com editoria de internacional. Então eu aceitei, mesmo sendo uma vaga temporária. Quando terminou a vaga, eles me pediram para ficar de madrugada para editar nacional, né? Fui efetivada nacional e Inter, porque como eu tinha sido repórter também de jornal impresso, eu também acompanhava muito o noticiário nacional, então para mim não era era um desafio tranquilo. E aí depois de um ano na madrugada, daí me colocaram de dia só para ficar fazendo a editoria de internacional. Fiquei 5 anos na Band. E daí na Band, assim, foi uma casa muito importante para mim de aprendizado no Band News, porque você faz de tudo lá, você escreve, você edita, você faz tradução, você narra eventos ao vivo, então você aprende um pouco a se comunicar com o telespectador. Mais adiante eu fui para o vídeo explicar as coisas que eu narrava em off, eu fui explicar no vídeo. Então, assim, eu fiz de tudo lá, de tudo mesmo. Foi uma grande escola, eu sou apaixonada pelo Band News, pelo que eu vivi no Band News. Por que isso? Porque foi uma verdadeira casa, uma escola. Me desenvolvi muito, porque todos os dias era isso. E lá também tinha um desafio, na CNN também é a mesma coisa. Acho que para qualquer editor de Inter você tem que saber de tudo, você tem que saber o que está acontecendo em tudo. Então você tem que saber como está a situação da guerra civil no Iêmen, assim como você tem que saber que se em junho tem regime de monções ou não na Índia. Então é um leque de informações muito grande que você tem que trabalhar todos os dias, um leque muito grande, então te força a ficar atento todo o tempo, porque se alguém te pergunta alguma coisa, você tem que ter a resposta na ponta da língua. Se acontece uma tragédia, alguma coisa, você tem que saber explicar rapidamente por que possivelmente aconteceu aquela tragédia ali naquele lugar, etc. Entendeu? Se é uma coisa comum ou não, ou se isso nunca acontece ou não. Por exemplo, teve um terremoto numa região X no México com uma magnitude X, daí você já fala, olha, pode ser que a gente tenha muito problema com isso, porque foi muito raso e pode causar muita destruição. Enfim, você tem que ter um leque de informação muito grande. Então, no Band News, a gente trabalhava o tempo todo assim. Então, foi algo que eu levei bastante assim comigo, que é uma grande bagagem, né? De ter aprendido muita coisa sobre muitos assuntos.
Muito bem. Aí, com essa chegada da CNN, eu gosto de fazer muito essa pergunta, porque é muito interessante. A gente ainda está vivendo no momento da pandemia. A CNN chegou no boom, né, da pandemia, ou seja, caiu como uma luva, né, porque a gente precisa de informação. Informação é qualidade de vida, é saber do que vai acontecer. Então, com a pandemia, isso se aliou bastante, ou seja, ajudou no crescimento também? Porque é um Claro, com desafio. certeza, com certeza. E eu acho assim, a vinda da CNN só traz a abertura de qualquer veículo de comunicação é algo muito positivo para a nossa profissão, porque você tem outras opções de trabalhar, é mais gente empregada, são as pessoas circulando nas redações, trocando de trabalho, indo ganhar mais, indo ser chefes, enfim. Você tem um giro muito interessante de profissionais e você tem mais opções para o público brasileiro. Então, a vinda da CNN na pandemia foi fantástico, porque as pessoas que não têm TV a cabo, por exemplo, elas conseguem assistir a CNN no YouTube. Então, tem muita Verdade. gente que eu conheço que assiste também no YouTube. Então, é uma forma democrática também de acesso à informação, principalmente nesse momento de pandemia. Então, hoje em dia, está todo mundo querendo saber. Minha idade já está vacinando? Será que eu vou vacinar essa semana? E daí você tem um canal de informação que está o tempo todo te dando essas informações. Então, eu acho que essa vinda foi interessante em vários aspectos, inclusive para o público brasileiro nesse momento de pandemia, por esse motivo que eu te falei, porque as pessoas têm um canal a mais para se comunicarem, assim, para sugerirem coisas, denunciarem situações e também para ter acesso mesmo à informação, saber o que está acontecendo. Tinha gente por exemplo, brasileiros que não conseguiam voltar para o Brasil, e daí os parentes conseguiam saber essa informação porque estavam assistindo a CNN. Ah, não, a pessoa não vai poder vir, porque bloqueou aqui, não pode entrar gente vindo do Reino Unido, enfim. Então, eu acho que foi muito importante mesmo para o Brasil, nesse momento de pandemia também, e para nós, jornalistas, termos mais um lugar legal para trabalhar, enfim, eu acho que foi bem interessante, assim, foi algo bem bacana de 2020, que foi um ano que não teve muitas coisas bacanas, né? Então, eu Verdade. acho que isso foi bacana, sim. Engraçado que a pandemia foi uma porteira aí para uma explosão de convergência mediática, né? Porque a gente pode ver muito bem o número de visualizações também, as pessoas acompanhando o streaming também no YouTube. Isso Uhum. é fascinante, né? É o futuro é essa coisa agora, né? Ali acompanhando no YouTube. Exatamente. As pessoas estão agora, por exemplo, eu tenho um colega que falou para mim que só se informa pelo Instagram. Ele tem um Instagram, ele não tem, assim, não publica nada, etc. Mas é o principal canal para ele de informação, porque as notícias estão ali condicionadas de um jeito nos portais, que é uma forma melhor dele acompanhar, uma pessoa que não tem muito tempo. Então é muito interessante como as redes sociais você consegue também acessar a informação e tem, ao mesmo tempo, tem esse desenvolvimento de muitos podcasts, como eu falei, que realmente assim ajuda muitas pessoas que não têm tempo e que precisam se informar, aliás, todo mundo precisa se informar. Então, você colocar um podcast e ouvindo no metrô, outra coisa também interessante que surgiu são esses podcasts sobre finanças, as pessoas aprendendo cada vez mais a investirem através das redes sociais, através dos podcasts feitos, né, por vários lugares, a CNN mesmo tem um. Então, assim, hoje em dia tá tudo aí, tá na internet, enfim, as pessoas conseguem acessar, então tá bem democrático, acredito que o compartilhamento de informações. E o que é necessário? Qual é a base que precisa ter para fazer o Hard News? Olha, eu acho que assim, tem que ler muito, tem que ler muito, tem que ouvir muito podcast, tem que assim ter um cardápio, tem que ter um cardápio, porque isso está em linha com um pouco com o que eu estava falando de na hora que acontece algo, um breaking news, você tem que estar preparado para você saber muito rapidamente o que aquilo significa para você poder também, você dar a primeira informação. Vou dar o exemplo aqui, por exemplo, por exemplo, aquele avião que caiu na Etiópia do Boeing 737 MAX.
Então você tem que ter um repertório de saber que há 5 meses já caiu um avião do mesmo modelo, que já aconteceu um acidente parecido, quais foram os detalhes do acidente anterior. Então você tem que ter esse cardápio rápido. É claro que você depois pode pesquisar, mas como você trabalha numa emissora que você tem que ficar segurando a notícia ao vivo, você tem que ter esse repertório na mão, esse repertório rápido para você passar para o seu telespectador. Olha, esse avião que caiu é o mesmo avião que caiu, o mesmo modelo que caiu há 5 meses atrás. Na época, o problema de quando o mesmo modelo caiu foi tal. Então a gente, sei lá, vai atrás da companhia para ver se a companhia fala alguma coisa. Enfim, você vai atrás de especialistas e faz esse tipo de pergunta, enfim. Então, eu dei um exemplo dessa história da queda do avião, que era para resgatar que é quando acontece uma coisa, você tem que resgatar automaticamente uma coisa que aconteceu parecida, que você consegue conectar. Porque é isso, a hard news, você tem que ter uma habilidade muito grande, um cardápio muito grande para você conseguir passar rápido a informação para o seu telespectador, para você ter ideias de conexões dos assuntos. Por exemplo, teve essas enchentes gravíssimas na Alemanha na semana passada. Então, automaticamente você tem que pensar mas está sendo discutido mudanças climáticas na Alemanha, as autoridades, os críticos do governo já estão falando alguma coisa sobre isso. Você tem que trazer todo tipo de informação que você possa contextualizar aquilo que está acontecendo, porque não é só falar, caiu um avião, morreram tantas pessoas numa enchente. Você tem que contextualizar muito rápido isso para o seu telespectador, para ele entender o que está acontecendo, né? Não é só uma notícia ruim, essa notícia é o que ela representa na vida das Uhum. pessoas, entendeu? Porque as enchentes na Alemanha, é claro que diz respeito aos alemães, mas a partir do momento que a gente traz uma discussão de mudanças climáticas, que é o que está acontecendo lá, as autoridades estão atribuindo o que aconteceu às mudanças climáticas, é algo que também pode afetar a sociedade brasileira. É uma discussão que a gente pode ter aqui também. Todos os anos a gente também tem enchente, enfim. Então, depois você acaba desenvolvendo o tópico do factual para outros assuntos, entendeu? É como se fosse um polvo. Entendeu? O factual ele é o centrinho do polvo e os tentáculos são todas as coisas que você tem que desenvolver. Então, para fazer isso rápido, para pensar isso rápido, tem que ter repertório. E para ter repertório é isso, é estudar, é ler muito aí atrás, é acompanhar o que está acontecendo. Me alonguei, mas é basicamente isso. Não, aqui estamos para aprender, é um aprendizado. E também envolve a questão do conhecimento de mundo também, né? Ah, sim, claro, com certeza, com certeza. Bom, isso me lembrou também uma situação que quando eu entrevistei o Nelson Gomes, é um mestre, né? Um grande Nelson Gomes profissional. não tem nem o que falar, um mestre. Ele Eu falou que, aprendi com o Nelson Gomes, não, sim, não dá para colocar no meu caderno aqui, um caderno grosso. opa, um caderno de anotações, né? Não, o jornalista tem que ter muitos cadernos, gente. Se o jornalista não tiver muitos cadernos, não adianta. É caderno para todo lado, com anotação, livro, tem que ter. Aí só para concluir aqui o meu raciocínio, ele falou muito da questão, você entra lá e não sabe o que vai acontecer, tem que estar preparado. Tá exatamente isso, né? Que É, envolve muito a bagagem do improviso também. isso, mas só que é isso. Para você improvisar, você tem que ter bagagem. Você vai improvisar o Uhum. quê se você não tiver bagagem? Entendeu? Por exemplo, a gente fez uma cobertura na CNN de um avião que aconteceu, o avião derrapou na pista e se partiu ao meio, na Índia. E a gente não tinha muita informação sobre o que aconteceu naquele acidente específico. Mas eu tinha feito a cobertura de um outro avião que aconteceu a mesma coisa, que o avião se partiu, então a gente já tinha todo aquele conhecimento de o que leva uma aeronave a se partir, como acontece isso, é a pista, é o desnível, não sei o quê. Então a gente já tinha assim, eu já tinha todas as informações de uma cobertura que eu tinha feito há pouco tempo atrás sobre um acidente parecido. Então, assim, você traz para o improviso de algo que você sabe nada que está acontecendo, pouco, ali, chegam poucas informações até você no primeiro momento. Então, você traz para improvisar informações
sobre algo que você já viveu, algo que você já cobriu. Então, o improvisar é improvisar com informação, é improvisar com Sim. repertório, entendeu? É fazer comparações e lembrar o telespectador, olha, isso já aconteceu outras vezes, etc, entendeu? O Nelson é mestre, o repertório dele é infinito. Vamos lá. Abrindo aqui a caixa de perguntas. Carol, falamos aqui do Nelson, mas qual é a pessoa que te inspira? Ela quer saber. Nelson é um de vários, né? Olha, o meu muso, por assim dizer, do jornalismo, a pessoa que eu seguia todos os passos. Assim, é claro que eu tenho muitas inspirações, mas o Audálio Dantas, que infelizmente faleceu há poucos anos, era o jornalista que era o meu ídolo do jornalismo brasileiro, porque ele tinha um trabalho fantástico, livros, era apaixonada pela da carreira dele, tudo que ele fez. Então, o Audálio Dantas é com certeza o meu ídolo do jornalismo, mas é claro que tem vários outros que a gente se inspira. Mas o Audálio Dantas era com certeza uma pessoa que eu realmente olhava muito, olho muito a contribuição dele para o jornalismo brasileiro. E interessante que os jornalistas mais novos, eles não conhecem tanto, né, os jornalistas clássicos aqui do Brasil. Eu acho isso curioso, assim, nem todos conhecem essas pessoas, né, que contribuíram tanto para a história do jornalismo no Brasil. Mas, respondendo a tua pergunta, o Audálio Dantas, com certeza. Muito bem. Essa pergunta aqui é muito boa. Vamos lá. Deixa eu colocar na tela. Trabalhar no meio jornalístico te trouxe alguma lição de vida? Ah, com certeza, né? Você passa a ser uma pessoa, você passa a ser uma pessoa que, a partir do momento que você conhece as histórias das pessoas, você é uma pessoa que você começa a julgar menos. Você é uma pessoa que tenta entender mais o outro lado. Então, eu acho que você acaba ficando uma pessoa mais empática, talvez. Eu acho que você vê histórias tão diferentes das suas. Então, acredito que isso, talvez você se torne uma pessoa mais empática. Eu acho que é uma grande lição que o jornalismo me deu, assim, de você ver muitas histórias diferentes da sua e ficar olhar menos para o seu umbigo e mais assim para a sociedade em geral. A questão da sensibilidade. É isso, a gente tem que ter sensibilidade com tudo. Por exemplo, quando acontece uma tragédia fora e a gente tem algum brasileiro envolvido, algum parente de algum brasileiro envolvido, a gente tem que conversar com esse brasileiro, enfim, a gente tem que ter muito cuidado para falar com a pessoa, porque a gente pode, ao mesmo tempo que a gente tem esse papel de informar, a gente tem que ter esse cuidado para não desestabilizar ainda mais a pessoa, para ela não se sentir abusada mesmo de história. Então, sempre quando a gente vai conversar com alguém nesse sentido, eu sempre tento, quando né, posso orientar o pessoal que trabalha com a gente, lá os meninos mais novos, a como se deve, ou pelo menos como eu faria para fazer uma pergunta para uma pessoa que pode ter perdido um filho, por exemplo, no desabamento de um prédio, que foi uma situação que a gente viveu recentemente aí em Miami. A gente teve que conversar com uma mãe de um menino que depois foi confirmada a morte. Então a gente tem que ter empatia e sensibilidade, porque é difícil mesmo. Bom, e com a chegada da pandemia, o que mudou na sua rotina? Ou seja, na vida de todos nós, né? Olha, assim, como eu não parei de trabalhar um dia durante a pandemia, então mudou no sentido de que, assim, o lazer ficou basicamente reduzido ou nulo, mas assim, a gente na CNN, os editores, pelo menos a minha função, a gente foi trabalhar sempre, né? A gente não ficou de home office. Então, o que mudou mais foi a parte extra, né? O meu Kung Fu, que eu amo tanto,
deixei de fazer por um tempo. É, o lazer ficou um pouco de lado. Então foi mais nesse sentido. Agora de trabalho, a gente trabalhou muito durante a pandemia, muito mesmo, assim, porque eram muitas informações, era assim, o volume de informação no ano passado, na parte de março até julho, era surreal, assim, eram muitos breaking news de muitos países ao mesmo tempo. Então, assim, nesse sentido de no sentido de rotina, a minha particularmente não mudou muito. Pelo contrário, eu trabalhei ainda mais por causa da pandemia, porque a gente foi trabalhar o tempo todo, né? Pelo menos os profissionais que precisavam ir pessoalmente na CNN. Então mudou porque eu tive menos lazer, quase nenhum, né? Basicamente, e pouca ou nenhuma atividade esportiva. Muito bem, um abraço para Patrícia Rocha, né? Super profissional. Uma Abraço. querida também. Nossa, eu tô Passando vendo aqui. querida nessa live aqui. Vou até Bom, botar a caixa de bombom para todo mundo. me conta o que você faz para relaxar, porque não é fácil, né? Ali o Rádio News, a notícia, a notícia. Qual é a maneira que te motiva a relaxar, né? Eu vou pro Kung Fu. Eu faço Kung Fu. Ah, sim. Eu faço Kung Fu, eu amo Kung Fu. É onde eu faço minha atividade esportiva, onde eu aprendo, onde eu me concentro. Eu aprendo a me concentrar, controlo minha ansiedade, eu saio da minha bolha. Porque quando eu tô em casa, eu fico lendo muita análise, Thiago. Eu sou muito nerd. Então eu fico lendo análise o tempo todo. Eu vejo pouca TV durante a semana, porque eu já trabalho numa TV, então quando eu chego em casa eu vejo pouca TV. Então a gente está numa pandemia, não dá nem para falar, tô vendo meus amigos, né? Porque não tem como. Então eu tenho ido pro Kung Fu, é onde eu realmente assim passo minhas horas extras da minha rotina. Eu recomendo para todo mundo. Muito bem. E conta também um pouquinho das experiências com palestras. Pois é, eu adoro falar, né? Sempre quando eu tenho oportunidade, sempre quando alguém me convida. Quando eu não era jornalista, eu dava palestras na área que eu trabalhava. Eu fui operadora de telemarketing 4 anos. Eu já tive um monte de emprego, né? Então, eu já fui operadora de telemarketing, era bem sucedida nessa área. Então, sempre me convidavam para dar palestras. E daí eu dava palestra de motivação e de objetivo, né? Porque quando eu consegui, né, quebrar esse arco e conseguir entrar na faculdade, fazer minha faculdade mesmo vindo de uma posição de uma família bem simples, então as pessoas me convidavam para falar sobre isso, né? Como eu consegui romper esse arco. E eu falava muito sobre motivação, sobre objetivo, sobre não desistir. Então eu era convidada por essas pessoas, dessas empresas que eu trabalhei de telemarketing. Um amigo também que tem uma empresa de tecnologia também me chamava para falar sobre isso. E mais recentemente eu tenho feito mais palestras sobre carreira, vestibular. Eu dei uma palestra para alunos de escola pública também do Ceará. Faz uns 2 anos que eu falei sobre carreira, sobre como você pesquisar a faculdade, como é que você faz para achar estágio. Porque o que acontece muito hoje em dia que eu vejo é que os estudantes são desinformados, eles não sabem mesmo. Então, o aluno não tem condição de fazer uma faculdade privada, mas ele também não sabe se a faculdade privada que ele gostaria de fazer tem bolsa, como é o processo de bolsa, o que exige, quem pode fazer. Então, eu costumo falar nessas palestras o seguinte, que eles têm que ser um hacker das possibilidades que eles têm. Entendeu? O mesmo com o jornalismo. Isso serve para quem vai fazer jornalismo, para quem não vai fazer jornalismo. Você tem que ser um hacker das suas oportunidades. Ou seja, você tem que saber quais são as faculdades que você tem para fazer, qual emprega mais, qual emprega menos. Por quê? Se você não tem dinheiro, se tem bolsa, se não tem bolsa, você pode fazer uma pública. Ah, posso fazer a pública, mas não tenho como pagar o dormitório, então não tenho como sair da minha cidade. Mas ligou na faculdade para saber se tem seleção para morar no dormitório de graça, como que funciona a alimentação. Então você tem que ser um hacker de tudo, porque assim, a informação é poder.
E as pessoas que têm Verdade. a informação na mão são as pessoas que conseguem essas oportunidades, entendeu? Elas conseguem ir para frente. Então, isso vale para estudante de jornalismo, para estudante de qualquer área. Informação, seja um hacker das suas oportunidades. Na minha cidade não tem emprego. Quais são? Eu não quero ir embora. Quais são as possibilidades que eu tenho? Gosto de computador? Consigo trabalhar. Gosto de computador? Computador é uma coisa que se faz online. Você não precisa trabalhar morar numa grande cidade para ser um programador, e programação dá muito dinheiro, desde que a pessoa goste, se dedique. Então, é assim, é você ser um hacker mesmo das oportunidades, você pesquisar e descobrir coisas. E outra coisa que eu incentivo bastante são as pessoas conversarem com as pessoas das profissões, sabe? Conversar com quem é jornalista, se você quer fazer jornalismo, conversar com o advogado, com o médico, como que é a medicina? Dá para fazer sendo pobre? Dá para você. Quanto que ganha? As pessoas elas não têm assim muitas vezes um exemplo dentro de casa de uma profissão como essa, ou de uma profissão que a pessoa quer fazer. Às vezes só tem profissão tradicional na casa dela e ela quer ser um, um, um designer, uma coisa que não tem muito a ver com a casa dela. Então, conversar com pessoas que tenham que estejam nessa área para você entender um pouco mais. Eu acho que é isso, é muito ir atrás, porque a internet está aí, mas a gente está usando a internet para uma coisa que vai nos trazer retorno. Gente, a vida tem que ser cara de pau, principalmente quem não é herdeiro. Quem não é herdeiro, assim, tem que correr atrás, entendeu? Dos sonhos. E é isso, é informação, é investigar, é você se preparar. Foi o que eu falei nessa palestra que eu dei para os estudantes dessa escola. Você tem que ser um montanhista. Você tem que se preparar o tempo todo para você subir para você subir a montanha. Você tem que ir treinando. Se você não treinar, se você não se preparar, você não consegue subir. Ele não chega lá e começa a subir do nada. Ele se prepara há muito tempo, entendeu? Quando a oportunidade chegar, você tá pronto, entendeu? Verdade. O que você fala me remete muito à questão da probabilidade, criar ela, aliada com a persistência também. É claro, e é cara de pau também, tem que ter cara de pau, tem que, por exemplo, me formei, não tenho como trabalhar, enfim, você tem que fazer o seu desemprego virar um trabalho. Então, assim, quantas horas por dia você está procurando emprego? Já ligou para todos os professores da faculdade para perguntar se eles sabem de alguma coisa que você possa fazer? Já falou com todos os seus amigos da escola? Gente, para conseguir meu primeiro estágio, eu mandei 600 currículos. Então, é assim, você tem que ser insistente. Ser insistente, porque você só precisa de uma vaga, de uma pessoa que te diga sim. Só que às vezes você tem que rodar o mundo todo para você achar essa pessoa, achar essa vaga. Porque alguém sempre vai acreditar em você, Thiago. Alguém Uhum. sempre vai simpatizar com a sua causa pelo motivo que seja. Quando eu estava lá em Nova York, eu pedi um estágio não remunerado na agência, dentro da bolsa, e eu contei uma história que eu precisava ter uma experiência internacional, que aqui no Brasil o mercado de jornalismo é muito competitivo, que eu precisava de uma experiência para me destacar, para quando olhassem no meu currículo falassem, nossa, olha o que ela fez. E ele simpatizou com a minha causa, porque ele era uma pessoa que tinha vindo de um país, ele era um imigrante, ele tinha batalhado muito para chegar onde ele estava, então ele simpatizou com a minha causa e eu consegui um estágio que depois virou um emprego na Bolsa de Nova York. Então, assim, alguém sempre vai simpatizar, só que você tem que ter a cara de pau de chegar lá e perguntar. Não pode ter medo do não. Não pode ter medo do não. O que é aquela história? Um não a gente já tem que se acostumar com o não, mas uma hora o sim vai vir. E é isso, e aí atrás, entendeu? Bom, eu tenho um lema, né? Nunca espere pela boa notícia, né? Seja a própria boa notícia, porque às vezes a pessoa fica Exatamente. esperando muito, né? Uhum. Você Não, pode ser a própria notícia, você gente, pode não correr atrás. existe esperar, gente. Não vem nada de graça, não cai nada de graça. Até para entrar no vestibular, você teve que ir lá fazer a inscrição e fazer a prova. Ninguém fez por você. Então, assim, nada, a gente tem que aprender a ser mais ativo. Tem que ser o tempo todo ativo, entendeu? Porque quando a oportunidade chegar, é isso, você está pronto. Eu, por exemplo, consegui a minha oportunidade porque eu estava pronta. Eu tinha um inglês muito bom, eu falava espanhol,
eu tinha experiência internacional, eu tinha experiência nesse tipo de cobertura, mas tudo começa com a matrícula em um curso. Entendeu? É um curso que você faz uma matrícula. Ah, eu não falo inglês, então eu não tenho dinheiro, então vai aprender no YouTube, entendeu? É a gente ser mais ativo mesmo, tomar a rédea das nossas próprias vidas e não esperar que alguém vai ligar pra gente e vai falar, olha, tem uma vaga para você. Isso vai acontecer quando a gente estiver pronto. Daí as pessoas vão ligar e vão perguntar se você quer, se você não quer voltar para aquele lugar que você estava, já que agora você está ainda melhor, entendeu? Agora, quando você tá, não tem nada, seu currículo é uma folha vazia, você não conhece ninguém, ninguém vai te ligar. Você que tem que ir atrás, entendeu? E no Instagram, igual eu recebo mensagens, entendeu? Ah, você pode me dar as dicas, você pode me ajudar. Tem que ir atrás, gente. Essas pessoas que vão para frente. E também tem um segredo que não é um segredo, né? É uma realidade. Seja você também, né? Sim, é claro, com certeza. Tem sempre, você tem que colocar o amor naquilo que você faz, e você transparecer a sua personalidade naquilo, você ter humildade para aprender, porque também tem muito isso. Essa nova geração, eles acham que eles já sabem tudo. Não, calma. Escuta um pouco, lê um pouco, presta atenção um pouco também. Não tá tudo dado também, calma. Às vezes tem que tipo, dar um passo para trás para você ver o que você está deixando de aprender ali por causa de arrogância, entendeu? Também tem a questão, uns ditos que eu tenho que faz todo sentido porque isso se baseia muito do que eu vi e aprendi. Uhum. Quem ouve bem se comunica bem. Ou seja, seja um bom ouvinte, né? Ah, sim, claro. E de todo lugar você vai tirar aprendizado. De todo lugar, de todas as pessoas você vai aprender alguma coisa. E tudo é equipe. Não existe nada que você faça sozinho. Principalmente, por exemplo, numa TV. Você não faz nada sozinho. Você trabalha em parceria. É um grupo, são várias pessoas trabalhando para que algo seja no ar. Então, ao mesmo tempo, você também que tem que respeitar todo esse grupo de pessoas que trabalha com você. Você não é melhor do que ninguém, entendeu? E às vezes é claro que alguém pode ser melhor do que você nessa questão técnica, e aí você cola nessa pessoa para você aprender tudo que aquela pessoa tem para te ensinar e pede ajuda também, enfim. Eu acho Muito que a gente tem bem. que estar ativo. Sim. Hoje existe um novo termo, né? Eu conhecia como Joga nas 11, mas hoje em dia está falando muito do jornalista multimídia. É a nova realidade em que vivemos agora? Sim, sim, com certeza. Inclusive, eu tô pecando porque eu sei pouco sobre o Instagram, eu tô aprendendo, mas eu sei pouco sobre o Instagram. Eu tô aprendendo, estão me pedindo para ficar fazendo vídeos lá da redação, para mostrar como que é, os bastidores. É que, gente, é muita correria, às vezes não dá. Mas eu tenho feito o melhor para mostrar, etc., para as pessoas verem como que funciona. Mas sim, o jornalista hoje em dia tem que saber fazer tudo, tem que saber editar podcast, como é que funciona o podcast, tem que saber como é que edita vídeo, como é que fala num vídeo, porque até para você fazer coisas trabalhos que não tem muito a ver com vídeo, não necessariamente TV, mas assim, você está sempre fazendo alguma coisa que vai para as redes sociais, que vai para o YouTube, então você tem que saber ao mesmo tempo como funcionam essas redes sociais, como você faz para transmitir um conteúdo dessa maneira e as ferramentas, assim, como que faz, como que mede, alcance, esse tipo de coisa. E tem muito curso hoje em dia para isso. Tem curso de tudo que você puder imaginar de Instagram e eu desconfio, eu não chuto que tem no YouTube, porque eu vejo muita coisa no YouTube, mas esse curso de Instagram não sei se tem, mas se procurar lá talvez tenha. Talvez deva ter, mas é muito importante sim. Hoje em dia é tudo conectado, áudio, vídeo, site, tem que saber mexer em tudo. Eu sei Tá pouco, bom. eu tô atrasada, eu tô defasada, eu preciso correr atrás. Enfim, nunca é tarde, né? E o esforço é sempre bem-vindo. Então, há tempo para tudo. Vamos aqui comentar também uma questão que é uma realidade, né? Fake news. A fake news ela pode se espalhar com mais velocidade do que uma própria notícia apurada? Claro, com certeza, isso é muito frustrante, gente.
Isso é muito frustrante, porque a gente que trabalha fazendo uma quantidade absurda de notícias por dia para informar as pessoas, daí quando você vê, tem uma coisa que não tem nada a ver, que espalhou bem mais, é claro, do que uma notícia verdadeira. Então, acho que o nosso papel é tentar conscientizar as pessoas, é cobrar. Quando uma pessoa fala alguma coisa, até um parente nosso, você cobrar onde você viu isso, cadê o link, você checou, viu em outro lugar, porque é o que a gente pode fazer, porque é muito frustrante. As notícias hoje em dia falsas, elas são usadas para deturpar a realidade, para realmente desinformar as pessoas achando que a vacina não é eficaz, veja bem. Então, é realmente bem complicado. Então, o nosso papel, como não só jornalista, como todo mundo, é cobrar mesmo as pessoas para que a gente tente podar um pouco esse espalhamento de fake news. Mas, com certeza, a fake news ela espalha muito mais que a notícia verdadeira, porque a fake news, geralmente, ela não é uma notícia, né? Ela é um print. Verdade. Ela é um print, você não consegue nem clicar, entendeu? E poucas pessoas vão atrás. E também tem aquele conceito também que você falou do print, da notícia clique, né? Bota É, algo bombástico e a pessoa também penso que seguia pelo leu, lead ali, né? não leu o resto. Isso é um comportamento que é um comportamento cada vez mais comum, né? Você vê o título, não vai atrás, daí você vê, ao mesmo tempo, quando você vê, as pessoas já estão propagando aquilo que não era, então é bem complicado. A gente está vivendo tempos desafiadores com relação a fake news. É muito frustrante quando você passa 8 horas do seu dia, a pandemia inteira, divulgando informação, lutando, explicando, falando 1000 vezes a mesma coisa, e daí você vê, sei lá, uma pessoa que não acredita na vacina, porque a vacina não sei, vai fazer mal à pessoa, entendeu? É bem frustrante, mas é a nossa luta diária como jornalista, é uma realidade que agora a gente tem que encarar. E também a questão da polarização também, né? Que É, é desafio em cima de desafio. é muito complicado, tá realmente bem difícil mesmo a descredibilização da nossa profissão, mas a gente tem que lutar de volta, né? É o que a gente tem para fazer. Bom, como é que você avalia também essa questão de todo mundo se diz jornalista, né? Hoje em dia, qualquer um pode trazer uma notícia, mas depende de como será bem vista essa notícia também, né? Eu acho que depende do contexto, né? Eu não vou te falar assim que eu sou contra pessoas que não são que têm outro tipo de faculdade serem jornalistas. Até porque, como eu trabalhei na Folha e a Folha ela tem essa política de pessoas de outras profissões escreverem, etc. Eu não vou te falar que eu sou completamente contra quem não fez a faculdade de jornalismo escrever. Não, eu sou contra desinformação, eu sou contra Sim. passar informação meia boca, Mas justamente nesse quesito, hein? apropriação, é isso, apropriação de enfim, de conteúdo, de você tentar ali informar, mas você tem uma fonte só, você só lê uma coisa, você está reproduzindo uma coisa que você leu sem nem você checar, isso daí é complicado, mas por isso então que as pessoas têm que procurar canais tradicionais, canais assim, novos, mas que eles saibam que aquelas pessoas passaram por veículos de confiança, tem veículos novos interessantíssimos, mas assim, você tem que ver quem são aquelas pessoas que estão trabalhando ali. É complicado, as pessoas de fora não sabem, é muito desafiador isso, é muito complicado, porque as pessoas não sabem quem está escrevendo, quem está por trás daquele projeto, né? Tudo bem. Olha, de acordo com a sua bagagem, vivência, em jornalismo, você tem algum objetivo, algo semelhante a fazer um livro? Que renderia Então, também, né? jornalista está sempre metido com livro, né? Eu já escrevi 2 livros, um deles foi publicado, que é Sim, sim. um ainda não, né, foi publicado questões dos autores, enfim, não vamos entrar nessas polêmicas. Mas um livro Ok. muito recomendado que eu escrevi, muito bacana, que eu aprendi muito, e é um livro mais comercial, mas muito bacana, que foi a história da APAMAG, da Associação de Juízes de São Paulo, bem interessante, assim,
Aprendi muito como os juízes, né, formataram esse judiciário brasileiro, especialmente os juízes daqui de São Paulo. Aprendi bastante com isso. Então, eu tenho esse livro, mas é mais para quem é do direito, né? Esse livro. Mas sim, tenho vontade de escrever outros livros. Estou com umas ideias aí. Tem gente me incentivando a escrever livros sobre viajantes, por exemplo, né? É um bom tema. Pois é, algo que eu tenho bastante contato, então, quem sabe, né? Ou alguma coisa mais ligada ao que eu estudo mais de China, de análise de risco, enfim, de coisas que eu estudo, mas que eu ainda talvez não esteja pronta para escrever um livro sobre isso, né? Mas talvez eu esteja pronta para outros tópicos. Bom, olha, tem uma pergunta, que é a última que eu vou abrir aqui. Não faria sentido, senão você não estaria aqui comigo hoje e não estaria onde você está hoje. Uhum. Dela, você já pensou em desistir da profissão? Nunca, O que jamais. mais te motivou a continuar? O que mais me motiva, jamais pensei em desistir, tanto da minha faculdade, da minha educação, da minha carreira, jamais, em nenhum momento, nem nos momentos mais difíceis de crise, que sempre tem uma crise no mercado, alguma coisa assim, jamais pensei. Mudei o foco, saí de empréstimo, fui para a TV, ampliei meu leque de possibilidades de emprego, mas desistir jamais. Qualquer outra parte da outra pergunta? O que mais motivou Vamos a abrir aqui. continuar? Isso, a continuar, prosseguir. O que mais me motivou a continuar? A certeza de que o estudo, uma profissão, era a única maneira de eu mudar a minha vida e quebrar o ciclo social que eu vivia. Era a única certeza que eu tinha, era que se eu investisse nos estudos, era a único meio que eu poderia quebrar o arco, como eu falei, e ascender de classe, ajudar os meus pais agora. Então, em evoluir como pessoa, evoluir, assim, conseguir viver mais coisas, ter mais possibilidades e melhorar, mudar de vida. Então, jamais pensei em desistir, porque eu sempre tive essa certeza que a educação é algo que salva vidas, salva pessoas, e é a única maneira que você tem de mudar realmente de vida e de viver coisas que, se você não insistisse, não viveria. Por exemplo, enfim, ter uma vida boa, mais confortável, viver melhor, poder conhecer o mundo, enfim, esse tipo de coisa que, se eu não tivesse insistido tanto, com certeza eu não viveria. Mas jamais desistir. Isso aí. Bem, o pessoal está adorando aqui a ideia do livro em relação a viagens. Eu acho Ah, que vai sair, hein? estão insistindo muito, né, nesse livro. Esse projeto aí tá crescendo, estão insistindo. Bom, eu espero que a galera que quer que eu faça essa pergunta esteja com a caneta, né? E o papelzinho na mão, então o celular anotando, mas sem sair da live. Qual é a dica que você pode deixar para a galera que sonha em trabalhar no jornalismo? Eu acho que é muito do que eu falei, que é a história de você saber quais são os desafios, de você não se iludir, achar que você vai fazer a faculdade, no dia seguinte você vai estar trabalhando numa grande emissora. Não é isso, você tem que saber bem claro quais são os desafios e você agarrar esse desafio com unhas e dentes. Menos que isso não dá. Para ser jornalista tem que ter garra. Jornalismo não é trabalho voluntário, nada, não, jornalismo não acho que não me expressei bem, mas assim, jornalismo é algo que assim não tem nada que vai ser dado para você, é totalmente conquistado. Então tem que ter garra. Então assim, para quem quer fazer jornalismo é isso, é pesquisar, se informar, entender quais são os desafios e se decidir ir em frente. Então agarrar o desafio com unhas e dentes, porque vai essa vida de jornalista vai te cobrar. Ela é uma vida complicada mesmo. Ela é boa, mas ela é uma vida complicada. Não é um mar de rosas, mas assim, o resultado ele vem, o reconhecimento ele vem, mas assim, você tem que correr atrás mesmo. Enfim, não existe glamour. Não existe glamour. Zero. Não, pouco glamour, gente. Não existe glamour porque as pessoas acham que você está na frente das câmeras, que você não fez nada. Não, você estava lá estudando, pesquisando, às vezes ficou outra. Ó, eu fiz uma entrada na rádio
que me tomou essa semana, na semana passada, para explicar a crise na África do Sul, que me tomou basicamente umas 6 horas de estudo. Eu falei aproximadamente uns 6 minutos. Então, assim, não Nossa. tem glamour, entendeu? A gente posta foto, falei na rádio, mas assim, tem algo por trás. Não tem glamour, gente. Jornalismo não é glamour. É uma profissão apaixonante, mas é isso, é pedrada. Muito bem. Que às vezes a pessoa vê, né? Nossa, olha só que foto bonita do logo da CNN Brasil, Só eu mas sei, mal sabe eu lá sei, sim. o que a Mas pessoa faz, né? Pra aí, lá. final de semana, o que está acontecendo? O que está acontecendo então no Haiti dessa vez? Quem que tá, quais são os meandros? Você tem que ficar horas em cima daquilo, pesquisando, lendo quem tá na rua, quem não está na rua, quem vai assumir, qual é o perfil dessa pessoa. Então você tem, enfim, muitíssimas coisas que estão acontecendo ali que você está estudando, debruçado nos livros, debruçado enfim, em tudo, para poder dar, sei lá, 1 minuto de informação bem dada, entendeu? Então, quem vê logo não vê horas de estudo. Muito bem. Derla, olha, agora eu vou fazer uma pergunta que nada mais é do que uma reflexão que eu faço para cada um convidado. Derla, o que é o sucesso para você? Gente, que sucesso. Ai, deixa eu pensar aqui. Eu ia falar sei lá, né? Não posso falar sei lá. Cara, eu acho que o sucesso, na verdade, é uma palavra meio, assim, é mais usada para, né, pessoas que estão envolvidas mais com a questão de celebridades, etc. Mas acho que o sucesso do jornalista é quando ele escreve alguma coisa, alguém entende e alguém fica esperando você escrever de novo, porque a pessoa sabe que ela vai aprender alguma coisa com aquilo. Então ela pensa, poxa, o Thiago entende tudo do que está acontecendo sobre o Rio de Janeiro, sobre a saúde, sei lá, chutei aqui qualquer coisa. Então, toda vez que eu leio o Thiago, eu entendo tudo que está acontecendo desse assunto. Então, é um sucesso, é isso, é você ser reconhecido por uma coisa que você faz bem e alguém ficar esperando você fazer de novo aquilo, entendeu? Eu acho que isso é um sucesso, talvez, para mim, na verdade, porque o que seria mais do que isso se você ter o seu trabalho reconhecido e alguém esperando que você faça mais sobre isso, né? Porque não é sucesso é o quê? Não é seguidores, não é isso, gente. O sucesso É é lógico. você falar alguma coisa, a pessoa entender e a pessoa acreditar naquilo que você está falando, porque ela sabe que você se dedicou bastante para passar aquela informação e dela querer mais, dela saber que você é uma pessoa que passa uma informação crível. Muito bem. Olha, eu quero agradecer pela sua participação, mas antes disso, é muito importante também aqui frisar, né, o gosto que eu tenho e a alegria de receber o convidado, porque é justamente isso. É a galera tendo a oportunidade um pouquinho de conhecer a trajetória sua, devido à Uhum. correria, mas o ponto de positivo que eu posso tirar disso é o do tempo que você me dá e o tempo que também é para a galera que está acompanhando. Ah, já Então, pode eu esperar para agradeço. você. Se alguém, se uma pessoa pegou alguma pequena parte do que eu falei, vai levar aquilo, vai inspirar ela e vai servir de algo, para mim já valeu. Eu preciso tocar uma pessoa, Thiago, quando eu faço participo dessas lives, dessas palestras, eu só preciso tocar uma pessoa. Se uma pessoa absorveu alguma coisinha que eu falei e que vai servir para ela de referência e que vai mudar a vida dela para melhor, para mim já tá ganho. Porque cada um tem a sua história e de algum Cada modo vai impactar e vai motivar. E a sua é adaptar muito alguma boa. coisa de positivo para ela, então é isso. E todos Bom, devem aqui ter orgulho fica das suas histórias. muito bem. E aqui fica a minha gratidão pela sua participação. E lembrando que a live ela vai ficar salva aqui no GTV. Aí depois vai para o YouTuber, Thiago Comunicador. Aí lá na frente, olha só dela, que avanço. Vai virar podcast na versão Spotify. Aí Ah, que ninguém perde bacana. nada. Ah, que bacana, legal. Ai, adorei o convite. Pode me chamar mais vezes com dicas, podemos fazer um dia só de currículo, enfim, eu adoro falar de carreira. Eu Muito empolgo. bem. Dela, muito obrigado e a todos que passaram por aqui uma excelente semana. Bom começo de Obrigada, semana. prazer, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau.